Conselhos de Paulo que são atuais para nós. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 1 a 10, se reporta a sua maneira de viver no judaísmo e se reporta a sua conversão quando se seguia para Damasco para perseguir os cristãos que lá existiam. Ele era um observador da lei e, como observador da lei, ele queria fechar a boca dos cristãos que anunciavam a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, através desta epístola, nos versículos citados, ele traz para nós este paralelo entre o tempo passado e a vida nova que se iniciou em Jesus. E as considerações que ele faz são oportunas tanto para nós como cristãos, mas para aqueles que têm pouca ligação com a Bíblia, que também podem aprender com Paulo a mudança que se deu na sua vida pelo conhecimento de Jesus. Depois de admoestar os irmãos a que sejam alegres no Senhor, Filipenses 3:1, ele faz algumas advertências em relação aos falsos mestres e, por último, caracteriza o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Em relação aos falsos mestres, o apóstolo Paulo declara que a Igreja de Jesus Cristo sempre foi atacada por falsos ensinamentos. Entre os filipenses, os falsos mestres tentaram disseminar suas heresias entre os cristãos. Por isso, Paulo os admoesta por 3 vezes a que estes tivessem cuidado. O verbo grego é traduzido para o português como acautelai-vos, que tem o significado de manter os olhos abertos para que os falsos lobos não adentrassem ao rebanho. Essa linguagem de Paulo também ele usou no capítulo 20 de Atos, 29 a 30, quando ele se despedia da igreja de Éfeso, na Ásia. E ele disse aos cristãos, principalmente à liderança daquelas igrejas na cidade de Éfeso e a de vizinhanças, que entrariam no meio do povo obreiros que procurariam disseminar uma doutrina, um ensino contrário ao próprio ensino de Jesus Cristo e dele próprio. E chamou-os de obreiros fraudulentos que podiam, então, tomar uma posição e enganar aqueles cristãos ainda novos na fé. E esses falsos mestres precisavam ser identificados. E ele, então, usa uma terminologia que até pode parecer muito pesada. Ele chamava de cães, falsos obreiros, falsa circuncisão. Trata-se de um grupo já conhecido entre os crentes da Galácia, que queria incluir um falso evangelho no interior do verdadeiro evangelho. E em Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 9, Paulo faz uma advertência logo no início da sua epístola. Olha, ainda que um anjo descesse do céu e vos anunciasse outro evangelho diferente daquele que vos ensinei, seja tido como anátema, que significa amaldiçoado. E eram os judaizantes que estavam querendo entrar no meio dos cristãos daquela região para colocar mandamentos da lei, como circuncisão, como guarda de sábado, como abstinência de comidas, etc. E Paulo se vê muito arrasado, muito triste por aquela manifestação contrária aos seus ensinos. E a característica marcante desse outro evangelho era a defesa da circuncisão, da observância aos rituais judaicos,
como meio de justificação. Como nós lemos em Atos capítulo 15, do versículo 1, chegava cristãos da cidade de Jerusalém e diziam aos gentios cristãos: se vos não circuncidardes e não andardes segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Então, provocaram um forte questionamento com Paulo e o seu companheiro de viagem, e eles tiveram que lutar para que isso não tomasse vulto no meio dos gentios cristãos. Então, esses judaizantes atacavam frontalmente a doutrina da salvação, contrariando a graça de Deus em Jesus Cristo. E a preocupação do apóstolo era denunciar esse ensinamento distante da verdade. E esses maus obreiros seguiam Paulo em suas viagens missionárias, pregando opostamente ao que Paulo havia pregado. E o perigo desse outro evangelho é a desconsideração da doutrina da salvação pela graça, por meio da fé, proveniente de Deus, não das obras humanas, como nós lemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ao contrário desse ensino, esses homens, contrários a Paulo, estavam querendo pregar um evangelho diferente. E o ser humano, em sua religiosidade, sempre quis obter a salvação pelos seus méritos pessoais. E ainda hoje ocorre isso. A igreja evangélica não está imune a esse tipo de ensinamento. Há quem pense que é salvo simplesmente pelas exterioridades formalistas que observam. Questão de roupas, de vestimentas, de outras colocações, mormente no campo da feminilidade. E as pessoas entram por esse caminho, transformam o que é principal em secundário e acabam supervalorizando os detalhes, ao invés do que é mais valioso, mais precioso. Como Paulo dizia, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele não se apegava a costumes, doutrina, ensino. A doutrina é imutável. O que eu creio aqui em Santos, o que nós cremos, é o mesmo que deve ser crido em outros lugares que também pregam o mesmo evangelho. Então há unidade de doutrina. Nesse particular, Paulo era muito aguerrido, muito preocupante e se demorava nisso. E Jesus repreendeu nos seus dias os fariseus do seu tempo por filtrarem um mosquito e engolirem um camelo, chamando de sepulcros caiados, capítulo 23 do livro de Mateus, 27 a 28, Jesus trata: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois comparados a sepulcros, que por fora ostentam uma beleza, por dentro está cheio de ossos pútridos. Aparentemente eram profundamente religiosos. Então, esse problema Paulo enfrentou durante a sua caminhada de cristão, missionário por todas as cidades onde ele andava, fundando igrejas. Ele se preocupava muito com aqueles irmãos e escrevia cartas aconselhadoras, admoestadoras, para que eles ficassem firmes na fé que receberam através dele. E a igreja do Senhor Jesus não pode ser confundida com uma mera religiosidade. Ela apresenta características distintas dos chamados judaizantes. A verdadeira igreja de Cristo passou por uma circuncisão espiritual.
é efetuada no coração, não por homens, mas pelo Espírito Santo. E a adoração a Deus não é resultante de uma imposição humana, não é por força, muito menos por violência, mas é uma disposição espiritual, não está fundamentada na carne. Fomos chamados para adorar na verdade, como temos a declaração de João 4, 24, quando a mulher samaritana perguntou a Jesus qual é o lugar certo de adoração. Nós, samaritanos, adoramos no Monte Gerizim, e vós, judeus, adorais em Jerusalém. E Jesus pôde dizer que é um tipo de adoração mais solene, melhor aceita por Deus. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Essa é a colocação, honestidade, sinceridade na nossa adoração a Deus. É isso que Ele se agrada. Então, tenhamos esse cuidado, prevenidos, e vamos seguir a Cristo da forma como encontramos na Bíblia Sagrada, sendo orientado pelos pastores que têm responsabilidade diante de Deus para fazerem exatamente o que Cristo deixou para que nós fizéssemos. E não esqueçamos do que repetimos frequentemente. Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus. É uma declaração enfática de Pedro a uma multidão que olhava para ele como se fosse ele um ser celestial ou um ser santificado a tal ponto que pudesse fazer curas e milagres. Mas ele sempre apresentava o nome excelso de Jesus Cristo, Senhor dele e Senhor de todos nós. Amém.